Oeste com Elas recebe o vereador Rodrigo Marcial, do Novo do Paraná. Vereador, tudo bem? Bom dia. Obrigada pela gentileza de nos atender. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês e falar desses absurdos que vêm de Brasília e do pouco que a gente está fazendo para tentar melhorar esse país. Boa. Bom, Marcial, já passo a primeira pergunta para Juliana Moreira Leite. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Rodrigo, Bom dia. Você é político, advogado, né, mas também economista. Você tem acompanhado o escândalo do Banco Master, né, com essa indicação de possíveis envolvimentos de autoridades, né, e instituições poderosas? E você é a favor da CPI do Banco Master? Com certeza, e não é de hoje. A gente tem indícios de que o Banco Master está atuando de forma indevida já faz anos. Ontem mesmo estava num evento com participantes do mercado financeiro e eles falam que, inclusive, já tinham denunciado no passado as irregularidades do Banco Master, as operações suspeitas que faziam, que pagavam demais sem fazer sentido. Quando o benefício é muito grande, você tem suspeição. Como alguns familiares meus falam, a gente tem que suspeitar de quem ganha muito dinheiro muito rápido. Tenho até um amigo, inclusive, que trabalhou no Banco Master há muitos anos e saiu justamente porque ficou com suspeição sobre as práticas que aconteciam lá dentro. E, naturalmente, quando você tem uma situação como essa, de bilhões de reais, de mansões multimilionárias, inclusive em Brasília, a gente não tem a participação só de uma pessoa. Nós temos todo um entorno que está trabalhando para possibilitar o roubo, no final das contas, do dinheiro da população brasileira. Muita gente fala, poxa, mas o dinheiro que está investido até 250 mil, o Fundo Garantidor de Crédito garante, o FGC. Então, se você tinha um recurso com esse banco, você está garantido. É mais ou menos, porque da onde surgiu esse dinheiro? Surgiu justamente do aporte feito pelos outros bancos, e se isso foi feito, vai encarecer para todo mundo, ou seja, o Brasil inteiro vai pagar as contas de quem estava faturando o que não devia. E isso só acontece quando você tem amigos nos cargos mais altos, inclusive até ministros do STF, tendo eventos pagos no exterior, inclusive escritórios de advocacia contratados que têm como o nome... inclusive ministros do STF. A gente viu situações já de censura, como sempre acontece, quando nós temos algum tipo de impacto, algum tipo de acusação, ou que seja uma investigação, porque tem muito a ser investigado ainda, vinculando os próprios ministros do STF e o governo Lula. Então temos até que tomar cuidado quando falamos disso, porque no final das contas a censura sempre pode voltar contra nós. Como eu muito bem sei, por conta do dossiê Moraes, em que a gente já, inclusive, colocou a situação referente à censura promovida pelo STF acerca das críticas que são feitas contra a condução e o favorecimento que tiveram pelo Banco Master. Perfeito. Também é um outro ponto que a gente quer acompanhar por aqui, porque queremos acompanhá-lo como advogado, como político, né, como vereador e também como economista que é. Esse caso do Banco Master ainda vai dar muito o que falar, estamos de olhos bem atentos, mas já vi o senhor comentando de um assunto que muito nos interessa aqui, porque é muito grave, mas está todo maquiado, disfarçado de ser um benefício bonzinho. Um levantamento recente mostra que o número de pessoas na fila para receber o Bolsa Família é um dos maiores, o maior nível do governo Lula. A fila não para de crescer. Por exemplo, já são 987,6 mil em novembro de 2025, o maior patamar desde julho de 2022. Há prós e contras na avaliação que o senhor faz sobre esse benefício, entre aspas? Eu afirmo para vocês que eu só vejo contras, porque nós temos uma economia extremamente aquecida hoje, um gasto público como nunca vimos na história do Brasil. E por estar aquecida a economia, ao menos aqui em Curitiba, não existe loja em que você vá que não tem uma placa de contratando. Não tem uma empresa que eu visite aqui na região metropolitana da cidade que também não esteja buscando pessoas para trabalhar. E essas empresas estão disputando com recipientes, pessoas que recebem o Bolsa Família. Então se tornou, ao invés de um programa
de promover uma dignidade para aquela pessoa que não tinha condições alguma, se tornou uma muleta permanente, algo que a pessoa usa para o resto da vida dela. E quando a gente vê uma política social como essa aumentando em números, a gente tem que perceber que estamos fazendo algo de errado. Existe algo de falho no nosso sistema. Como diz o próprio ex-presidente Ronald Reagan, já falecido, que você mede o sucesso de uma política social pelo número de pessoas que saem dela. E nós temos que, além de tudo, apontar que um número considerável dessas pessoas que recebem o Bolsa Família são pessoas que estão nas ruas. Existe um critério específico para aquela pessoa que está morando nas ruas, a pessoa em situação de rua, receber Bolsa Família. E nós temos estudos lá do estado da Júlia, no Rio de Janeiro, que mostram, lá no Rio de Janeiro, 86% das pessoas que estão em situação de rua são também usuárias de entorpecentes, usuárias de drogas, em particular do crack. Então, quando a gente fala que o número de pessoas em situação de rua dobrou desde o momento que Lula foi eleito até hoje, passou de cerca de 180 mil pessoas para 350 mil pessoas, e que dessas 350 mil, quase 270 mil pessoas recebem já a Bolsa Família, a gente está falando de uma linha direta de recurso do governo federal, do teu imposto, sendo utilizada para financiar o consumo de drogas. Isto é, uma linha direta de recursos saindo do bolso do governo federal para os traficantes. Aliás, a gente não tem poucas denúncias de traficantes que retêm os cartões de benefícios das pessoas em situação de rua como garantia para o contínuo consumo de entorpecentes. Nós estamos falando de uma situação surreal que só reforça a preocupação de que vivemos algo muito próximo ao narco-estado, em que o traficante, o criminoso, o bandido de verdade, este é inocentado. Aquela técnica da lei é a mais rigorosa do mundo. Você não consegue manter preso o bandido. Enquanto, por outro lado, nós temos um absoluto desrespeito à Constituição e à legislação processual penal para quem se opõe ao regime. Não é só quem estava lá no dia 8 de janeiro, muitos deles absolutamente inocentes, que nada fizeram. Recebi muitos casos, inclusive, de pessoas que foram presas ou foram condenadas ou que estão exiladas e que têm provas de que nada fizeram, como é o caso do Lucas Brasileiro, que estava no dia do 8 de janeiro fazendo uma prova de concurso público lá em Brasília e que acabou preso como se fosse um terrorista. E esses casos, desses opositores ao governo, assim como de jornalistas como Jackson Rangel, que apenas trazia sua opinião contrária ao governo e que também acabou preso, esses a lei processual penal deixa de existir, a Constituição deixa de existir, como é o caso do representante maior de tudo isso, porque é aquele que mais tem apoio popular, Jair Messias Bolsonaro, que pode ser preso sem o trânsito em julgado. Bolsonaro não tem reclamação de juristas, como teve o Lula lá no momento da sua condução coercitiva. Lula, depois de centenas de provas, centenas de processos, de que estivesse mais que demonstrada a sua corrupção e os seus crimes, aí sim finalmente foi preso sob muitos protestos. Por outro lado, Jair Bolsonaro, que sequer condenação tem ainda hoje, já está preso preventivamente, um senhor, inclusive, com sérios problemas de saúde. Portanto, a gente vê essa desproporção, essa injustiça que a Júlia falava agora há pouco, a sensação de que temos que fazer algo. E é por isso que a gente continua firme, eu trabalho aqui em Curitiba, vocês conhecem, e por isso mesmo que vou para Brasília na semana que vem, finalmente entregar o dossiê Moraes para, finalmente, quem sabe, conseguirmos um impeachment de Alexandre de Moraes e, na sequência, este que segura o regime com as suas arbitrariedades, um impeachment também do presidente ex-presidiário Lula. Bom, vereador, antes de mais nada falar aqui que o chat está aqui em polvorosa perguntando se o senhor tem algum grau de parentesco com o nosso querido Silvio Navarro. Disseram aqui que a semelhança impressiona. Acho que é bom ser lembrado pelo Silvio, hein? Mas a minha pergunta, se você quiser, você aproveita para responder essa, se tem algum sangue aí parecido. Mas, vereador, a minha pergunta é exatamente sobre esse dossiê. O senhor acabou de comentar que vai a Brasília, né,
entregar, porque o que tem ali, todo o conteúdo, foi um trabalho realmente espetacular. Até divulguei esse dossiê com todas as arbitrariedades cometidas por Alexandre de Moraes. Sabemos que um violador de direitos humanos, e você fez uma compilação bastante importante. Então, minha pergunta é exatamente essa: os próximos passos, vai ser levado até o Congresso para uma tentativa de abertura de CPI? Também, qual que pode ser a nossa expectativa em relação a isso? Porque tem vários pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes, de aberturas de CPIs, e nada foi feito até agora. Então, queria que o senhor também falasse um pouco sobre 2026, dessa importância do Senado, né, para que a gente, enfim, dê um fim a esses abusos, e também em relação aos Estados Unidos, porque o senhor tinha comentado que ia fazer uma versão disso em inglês para chegar até as autoridades americanas. Então, se também puder dar uma atualizada em relação a isso, seria muito bom. Eu não tenho parentesco com ele, já ouvi bastante essa. Quando eu era mais novo, falavam que eu era parecido com Marcelo Adnet, mas eu também não vejo essa semelhança, mas não tenho parentesco, não. Lamento para o chat, que tenho um grande respeito. E em relação a essa bandeira, que inclusive você me inspira, Marina, com o trabalho primoroso que fez, valiosíssimo, de expor o que passaram aqueles que foram condenados pelos episódios do 8 de janeiro. É um trabalho belíssimo que tem que se insistir, porque o motivo, no momento, é levar para o impeachment. Veja, o trabalho foi realizado, eu fiz uma promessa lá em agosto, quando iniciamos a coleta de assinaturas para o impeachment, coleta de denúncias, que foram mais de 1.100 denúncias adicionais recebidas por nós, de trazer isso para a esfera formal, transformar isso efetivamente num pedido, e não qualquer pedido, no maior pedido de impeachment da história, não só do Brasil. Por quê? Porque o conteúdo que vai fundamentar isso é praticamente tudo que Alexandre de Moraes fez de errado contra a lei brasileira, contra a Constituição. Isso muda a opinião do presidente do Senado? Não muda. É claro que a gente tem que continuar a pressionar. E esta é a beleza do dossiê Moraes, porque é um trabalho que não precisa acabar com o impeachment. A gente continuará atualizando a cada semana. A verdade é que são mais arbitrariedades de Alexandre de Moraes do que a gente consegue acompanhar. Ele comete tantos atos ilícitos que só o fato de a gente ter que parar, traduzir isso para uma linguagem normal e, finalmente, dar um parecer sobre o porquê que isso é um crime de responsabilidade, toma tempo, mas a gente continuará esse trabalho para manter a opinião popular, que, no final das contas, é que vai decidir tudo, favorável àqueles que são vítimas da Alexandre de Moraes. E não é uma questão de esquerda ou direita, eu sempre insisto nisso, é uma questão de defender o direito, defender o que é certo, o que é direito, porque no Brasil tínhamos orgulho, aqueles que eram de esquerda, pelo menos, um orgulho da Constituição em proteger os nossos cidadãos, a nossa população, de arbítrios do governo, do executivo, do Estado, de uma forma geral, por conta da ditadura militar. E agora tudo isso foi ignorado, foi abandonado. E eu quero resguardar, quero recuperar essa proteção aos direitos individuais, recuperar o entendimento que você não pode prender alguém sem ter provas. E se for para prender alguém de forma rápida, para prender bandido, para prender traficante, para seguir o exemplo do Bukele, que botou quem deveria estar na cadeia, e não senhoras de 72, 74 anos, como a gente viu acontecer aqui no Brasil. Então, os próximos passos são, sim, manter o trabalho de memória popular, de convencimento, porque até hoje eu vejo colegas num evento de finanças, como eu fui ontem, por exemplo, que não conhecem as situações vividas no Brasil, que não chega neles isso que nós estamos conversando agora. Mal assistem televisão, estão apenas presos nos seus círculos pessoais, no seu trabalho, trabalham muito e sequer sabem as arbitrariedades, os absurdos que estão acontecendo no nosso país. E a gente ter todas essas informações num só local, com fundamento, com uma explicação, ajuda o convencimento, ajuda a entender que não existe normalidade. A gente se perde realmente em outras pautas, cuidamos do nosso dia a dia. Sei que está com filha pequena, Marina, eu também estou com um filho pequeno, uma filha pequena, e isso ocupa o nosso tempo. Mas a gente sempre tem que lembrar, e esse é o trabalho que eu quero continuar a fazer, temos que lembrar
que não estamos em situação de normalidade. Volta e meia não consigo dormir porque estou pensando na Débora, ainda em prisão domiciliar, que não pode conversar com ninguém, pensando nas famílias que estão na Argentina, nas famílias que estão na Itália, aquelas que estão nos Estados Unidos, com as suas vidas destruídas por conta do regime supremo petista. E essa insistência é o que permitirá, nos dará chance de ter vitória. Dessa vitória vir, quem sabe, com uma pressão americana, como, por exemplo, a gente viu agora na Colômbia. Não é por acaso que o Supremo colombiano quer tirar do poder agora o Petro. De onde vem toda essa pressão para a América Latina tornar-se de direita novamente, se não, provavelmente, do próprio Estados Unidos. E isso será um fator decisivo no ano que vem para o futuro da nossa nação. E não é só isso. A gente tem também que trazer essas informações a conhecimento do mundo. Então, sim, eu traduzi o site, o dossiermorais.com.br, para o inglês. Ele já tem todo o seu texto em inglês. E assim como eu preparei agora esse documento, que será um calhamaço de páginas, a gente está falando de 800 páginas de acusações, de fatos dos abusos de Alexandre de Moraes a entregar na mão de Davi Alcolumbre. E esse mesmo documento teremos a possibilidade de entregar num futuro próximo nos Estados Unidos. Teremos a oportunidade, e aqui já confidencio mais uma missão que eu assumi, de traduzir isso para o italiano, para ajudar, inclusive, aquelas pessoas, aquelas famílias que estão na Itália. Aqui eu posso citar o próprio caso paradigmático do Eduardo Tagliaferro, que trouxe acusações contra Alexandre de Moraes e virou ele réu nas mãos do próprio Alexandre de Moraes. Isso só acontece aqui no Brasil, né? Mas parabéns por esse trabalho maravilhoso, né? Porque vai estar lá para futuras gerações, para as pessoas verem tudo o que está acontecendo nesse momento triste do Brasil. Rodrigo, qual análise você faz do julgamento da prisão do Bolsonaro? Você acredita que foi um processo transparente, justo e democrático, como disse o líder da seita, Lula? Não, é o exato oposto disso, Julia. A gente está falando de um processo que não tem normalidade alguma. A gente, como eu dizia agora há pouco, para prender um ex-presidente Lula, tivemos que passar desde o primeiro grau por um intenso escrutínio, um processo lento, gradual, de muitas testemunhas, de delações premiadas, de demonstração do prejuízo causado, enquanto que, por outro lado, temos um presidente sendo acusado de uma trama golpista, sendo acusado de ter cometido ou tentado um golpe de Estado sem estar no Brasil. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.